Os pregadores, os expositores da palavra estão sendo substituídos por animadores de auditório. E nós precisamos denunciar isto. Precisamos denunciar que pregadores e expositores das escrituras estão sendo substituídos por humoristas, por coaches da fé, que não temem a Deus e não respeitam a palavra e nem o evangelho de Jesus Cristo. Alguém já disse que púlpitos fortes, igrejas saudáveis, mas púlpitos fracos, igrejas doentes. E o que o velho apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo, o que ele disse ao jovem Timóteo, seu filho na fé, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele disse: pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Não é preciso inventar nada, absolutamente nada. Não é preciso criar nada, encenar nada, basta pregar a palavra. E a palavra é mais do que o texto impresso em tintas. A palavra é mais do que a combinação de papel e tinta. A palavra é a palavra encarnada, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O mundo precisa ouvir uma igreja, e a igreja brasileira precisa entender que nós fomos chamados não para sermos astros do cinema, não para sermos uma celebridade e apresentar no palco nosso show entretendo as multidões. Não, nós fomos chamados sim para, com o ministério, os dons concedidos segundo a medida da fé, nós nos valermos desta santa vocação, deste santo ministério que o Senhor assim nos chamou, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. O mundo precisa conhecer, e a igreja brasileira precisa entender, que um homem ou uma mulher escondido à sombra da cruz, levantando a bandeira ensanguentada do Calvário, é muito mais poderoso do que todos os exércitos do mundo, armado até os dentes com seus poderes atômicos e com as suas armas de autodestruição. Nós fomos chamados para este desafio. E por último, eu termino. Paulo propõe para nós que, se nós queremos enfrentar esses dias difíceis, de crise, de tempestade, nós precisamos ser uma igreja forte contra as heresias. E uma igreja forte contra as heresias é aquela que se aperfeiçoa no serviço. E é isso que ele diz a partir dos versículos 12 e 13. No versículo 11 ele apresenta aqui os dons ministeriais, a vocação do santo ministério, e ele diz para que isso? Versículo 12. Qual o objetivo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A função pastoral é para o aperfeiçoamento dos santos. Qual o objetivo? Aperfeiçoamento dos santos. E como esses santos são aperfeiçoados? Através destes dons ministeriais, na vida de pessoas vocacionadas, que honram a sua chamada, e que preparam seus sermões,
Com qual objetivo? Com o objetivo de edificar, exortar e consolar os santos. Eis aí a tríplice função da profecia, conforme o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. A tríplice função da profecia: edificar, exortar e consolar. Os pastores devem preparar os seus sermões com este objetivo: o aperfeiçoamento dos santos. E é por isso que o apóstolo São Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, e exorta Timóteo da seguinte maneira: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque a igreja só amadurece em Deus através da palavra. Não é através da história da carochinha. Não é através dos testemunhos mirabolantes, muitas vezes duvidosos. Eu fico observando alguns testemunhos por aí que eu fico, meu Deus do céu, ou esse camarada tem muita fé, ou eu não sei o que é fé. Testemunhos mirabolantes assim, muito duvidosos. Como é que a igreja amadurece? Como é que a igreja cresce em Deus? Como é que a igreja se fortalece? Como é que a igreja se finca? Como é que a igreja se estabelece? Como é que a igreja se põe como torre forte diante de Deus e diante de todo vento de doutrina? Através da palavra. E por isso a preocupação de Paulo em Atos, de novo eu volto aqui em Atos, por isso a preocupação de Paulo em Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 29. Ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E de novo, eu repito o que já mencionei aqui: as ameaças, os ataques, não vêm de fora, é de dentro.